Este ano de 2024 é o último ano do mandato dos prefeitos municipais. Em razão disso, várias regras decorrem da legislação eleitoral e da legislação específica de responsabilidade fiscal. Na LRF, as regras são muitas, mas a principal é o impedimento que os prefeitos, no último ano do mandato, gastem mais do que podem naquele ano, deixando dívidas para os prefeitos futuros. Do outro lado, a lei eleitoral traz várias restrições, principalmente para diminuir o risco à competitividade eleitoral. É a tentativa de equilibrar o jogo, a chamada paridade de armas, limitando o prefeito e seus secretários, gestores públicos, servidores públicos, de alguns atos. Por exemplo, de admitir pessoal, suprimir ou readaptar vantagens, realizar despesas com publicidade institucional maiores do que a média dos últimos anos, contratar alguns shows em vésperas de eleição, fazer inaugurações. São diversas as restrições que limitam, de fato, a discricionariedade, a autonomia que os prefeitos têm em tempos normais. Mas é fundamental lembrar que a democracia precisa de um jogo equilibrado. E para isso, a lei eleitoral traz várias restrições, inclusive de disponibilização de servidores para campanhas eleitorais, beneficiar candidatos, o próprio ou candidatos apoiados pelo prefeito. Tudo isso no intuito de garantir uma legitimidade maior do processo eleitoral. Mas não é só nisso que o Tribunal de Contas se envolve na questão eleitoral. O Tribunal de Contas também tem um papel relevantíssimo a partir da Lei Complementar 64/90, a chamada Lei das Inelegibilidades, porque é a partir de julgamentos do Tribunal de Contas que alguns podem se tornar inelegíveis. Nós não julgamos no Tribunal de Contas registro de candidaturas de candidatos a prefeitos, vereadores, mas sim fazemos análise das contas públicas, verificação dos gastos públicos, para depois emitir um parecer prévio, no caso dos prefeitos, encaminhando para a Câmara de Vereadores, que pode sim tornar aquele cidadão com uma conta julgada irregular. Ou quando o gestor é um ordenador de despesa, ele mesmo atua diretamente e pode sim, sancionado pelo tribunal, com devolução erário, com multas ou outros tipos de sanções. A partir do julgamento irregular dessas contas, essa lista é formada e enviada à Justiça Eleitoral. E ela sim poderá decretar a inelegibilidade de alguns candidatos nas eleições. O papel do Tribunal de Contas é subsidiar a Justiça Eleitoral para que ela possa fazer uma depuração dos candidatos e impedir aqueles que não têm as condições previstas na legislação. Então, finalizando aqui, é para dizer que, no ano de eleição, não só o prefeito, mas todos os gestores municipais precisam ficar atentos. Existe uma gama de restrições, seja da LRF, seja da regra de transição para um novo governo, seja da legislação eleitoral.